Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar na nossa aula de introdução à filosofia sobre os filósofos pluralistas. Então, lá na página 52, vocês vão encontrar esse poema que está aqui na minha tela. Tudo é feito de muitos. É uma pergunta. Tudo é feito de muitos? E antes de fazer a leitura desse poema, eu queria saber de vocês se vocês sabem o que é plural e o que é singular. Essas duas palavras que são muito usadas na língua portuguesa. Como nós vamos fazer uma conexão hoje, ligando um pouquinho da língua portuguesa, eu vou começar a aula com um poema. Primeiro, vocês vão pesquisar aí, pausa esse vídeo e vai pesquisar o que significa plural e o que significa singular. E aí, depois, no final da aula, ou antes de começar a explicação do filósofo Empédocles, que é sobre a nossa aula de hoje, é sobre o Empédocles, aí eu falo um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, pausa o vídeo, faz a pesquisa do que significa plural e do que significa singular, tá bom? Vou começar a aula, então, com a leitura de um outro poema, do Ferreira do Goulart, que se chama Traduzir-se, tá bom? Esse poema que está aí na tela para vocês é o poema do livro de vocês. Vocês vão fazer a leitura desse poema em casa, sozinhos. Eu vou ler outro poema aqui para vocês agora. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. É só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Bom, esse é um trecho do poema do Ferreira Goulart que chama Traduzir-se. E esse poema, o Ferreira Goulart, ele está falando sobre pluralidade, sobre ser muitos. Então, já traduzindo a palavra que eu espero que vocês tenham buscado antes de eu ler esse poema para vocês, plural significa um conjunto de muitas coisas, várias coisas, diversidade. Enquanto singular é estar sozinho, é único, é uma coisa só. Então, nós vamos falar agora sobre os filósofos pluralistas. Nesse poema que eu li para vocês do Ferreira Goulart, ele está falando que em alguns momentos ele se sente muitas coisas e em alguns momentos ele se sente sozinho. E nessa questão, nós poderíamos parar para pensar em tudo que a gente já falou até agora. Nas nossas aulas, nós estudamos que alguns filósofos pré-socráticos, até então, eles acreditavam que o arqué, a origem de todo o universo, era apenas uma coisa, uma substância. E agora nós vamos falar de filósofos, também pré-socráticos, naturalistas, e que pensam sobre a origem do universo, o arqué, como muitas coisas. Então façam a leitura desse poema muito fofo que tem lá na página 52, chamado Os Filósofos Pluralistas, e a atividade, para mim saber se vocês estão acompanhando minhas aulas de hoje, vai ser responder lá no Google Class. Eu vou deixar essa pergunta aqui, ó. Com base na leitura do poema, como você responderia a pergunta que dá título a ele? Então, eu vou só traduzir essa pergunta para vocês, tanto aqui no vídeo quanto lá no enunciado da atividade, que é o seguinte: o título desse poema que está na página 52 de vocês é Tudo é feito de muitos. É uma pergunta. Tudo é feito de muitos? E vocês vão ter que escrever aí, fazer um relato para mim, se vocês entendem que tudo é feito de muitos ou tudo é feito de uma única substância, do que vocês acreditam que as coisas sejam feitas, tá bom? É isso que vocês vão fazer na atividade. Para ficar já claro aqui, eu vou deixar também essa atividade explicadinha lá no Google Class. Vamos dar início, então, às nossas explicações. Na página 53, tem a leitura desse texto aqui, que é Os Filósofos Pluralistas,
Essa leitura dessa página 53 é importante para que vocês entendam tudo que eu vou falar daqui em diante e fazer uma conexão com o que está escrito no livro de vocês. Eu não vou fazer essa leitura junto com vocês aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso e a leitura dessa página é algo que vocês precisam fazer primeiro, antes até mesmo de assistir a minha aula, tá bom? Então façam a leitura, grifem o que vocês acharem que é importante, o que é relevante, para que vocês entendam os conceitos, tá bem? Vou começar então as explicações sobre os filósofos pluralistas. Vou puxar meu roxinho para o cantinho. Bom, estamos falando de filósofos pluralistas e o que seria isso? Os filósofos pluralistas, eles diferentes dos filósofos que nós já encontramos até agora, como eu disse para vocês, eles vão pensar que a origem de todas as coisas do universo, o arqué, ele não é composto apenas de uma coisa, mas de várias, de muitas coisas. Então, a origem de tudo no universo não seria derivado de apenas uma substância. E durante essa nossa aula, hoje nós vamos falar apenas sobre o Empédocles, mas na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre outros filósofos que também foram pluralistas. Então vamos começar pensando aí, vocês parem um minuto e reflitam. A natureza é plural? Vocês acham que a natureza é formada de muitas coisas? Ou ela tem uma origem, algo que é comum entre tudo na natureza e é formada apenas de uma substância? Bom, a diversidade está em tudo, né? Nos animais, nas pessoas, na sociedade. Nós somos diferentes na forma de pensar, na forma de se vestir, no nosso estilo, nos nossos gostos. A natureza também é formada por diversas coisas que são complementares. Por exemplo, para uma árvore florescer, crescer e ter frutos, é necessário que ela tenha acesso à luz do sol, para que possa fazer o processo de fotossíntese, e também é necessário que essa árvore receba chuva, receba água, para que ela faça os processos naturais. Então, essa árvore seria composta apenas de um elemento ou de vários elementos? Ou esses elementos que eu falei aqui agora, eles são elementos que apenas interferem na composição da árvore? Bom, vou tentar esclarecer um pouco mais isso para vocês. Diferente do Tales, que acreditava que o arqué de tudo era água, e do Heráclito, que acreditava que a origem das coisas e a mudança estava presente no fogo, os pluralistas defendiam que a natureza é formada de vários elementos. E aí, nós vamos falar dos filósofos Empédocles hoje, na próxima aula, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Então, na aula de hoje, vamos falar apenas do Empédocles. E na próxima aula nós vamos falar dos outros 3 filósofos que eu estou citando aqui para vocês. Todos eles estão presentes lá no livro didático de vocês. Vamos falar, olha só, vamos falar primeiro sobre o Empédocles. Esse carinha aqui, que lá no livro de vocês tem uma ilustração bem bonitinha também. O Empédocles acreditava que o arqué ele é formado por raízes. Quais são essas 4 raízes? O que seria a formação, então? Qual a substância que o Empédocles acreditava que deu origem a todas as coisas? Para o Empédocles, existem 4 elementos, não um, 4, que formam todas as coisas do universo. É como aqueles desenhos que eu não sei se é da época de vocês ou se vocês assistiram, que junta várias composições, cada pessoa tem um poder. Não vou lembrar agora um exemplo de desenho que faça isso. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico é um ótimo exemplo. Quarteto Fantástico, cada um tem um super poder. E vamos pensar assim. Então, para o Empédocles, a natureza e todas as coisas, o cosmos, né? Ele é formado por 4 elementos primordiais: a terra, o fogo, a água e o ar.
Então, esses 4 elementos estariam presentes em tudo na natureza, só que em diferentes proporções. Esses elementos, esses 4 elementos, eles são eternos, eles sempre existiram e são imutáveis, eles não mudam conforme o tempo. Eles podem mudar a proporção deles nas coisas. Então, pode ter um pouco mais de água do que de terra na existência, por exemplo, da árvore, mas não significa que a água e a terra mudou conforme o tempo. Eles são elementos que não mudam de acordo com o passar do tempo. As coisas e os seres, então, eles seriam compostos por diferentes quantidades de coisas. Então, para a formação de um ser humano, vamos pensar assim, dentre esses 4 elementos, teria mais água, ar e depois um pouco menos talvez de terra, né, de algo que a gente consiga perceber, talvez, e também talvez não teria a composição, não teria sido composto de fogo. Vamos pensar assim, ou talvez teria, né? Afinal de contas, nosso corpo tem temperatura. Então, todas as coisas do universo, tudo que existe à nossa volta, teriam quantidades diferentes desses 4 elementos, mas tudo seria formado por a base desses 4 elementos. Então, terra, fogo, água e ar estaria presente em tudo. Seria o Arqué do Empédocles, que é um filósofo pluralista. As 2 forças, o amor e o ódio. Então, esse filósofo ele vai acreditar que a formação de tudo que existe acontece através de 2 forças. A ação dessas forças provocaria mudança no universo. E essas 2 forças seriam o amor e o ódio. O amor seria a força da atração entre os 4 elementos, seria a união desses elementos. Então, quanto mais amor esses elementos se relacionam, mais unidos eles estão. Quanto mais ódio existem dentre a relação desses elementos, existe maior força de repulsão, de separação entre os 4 elementos. Existe um distanciamento. Então, para o Empédocles, a terra, o fogo, a água e o ar estariam unidos por meio do amor e afastados por meio do ódio. E é isso que ele acredita que formou todas as coisas no universo. Muito tranquilo, muito simples de se entender, não é mesmo? E aí, lá na página 54 do livro de vocês, eu vou fechar essa telinha, porque daí aqui nós vamos dar continuação à próxima aula, que é sobre o Anaxágoras, o Leucipo e o Demócrito. E, por enquanto, nós vamos falar só sobre o Empédocles. Então, lá na página 54 do livro de vocês, deixa eu chegar na minha página 54 aqui, para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando, não é mesmo? Como que eu passo? Só um minutinho, gente, porque, né? Não estou conseguindo passar a página, mas eu vou mostrar para vocês. Essa página do livro aqui, ó. Página 54, tem uns formatos de gelo. Lá, ele está falando, nessa página, vai estar falando um pouco mais sobre essas 4 raízes, esses 4 elementos que formariam o universo. Façam a leitura dessa página. Grifem o que vocês acharem que é importante, o que define o pensamento do Empédocles. E na página 55, está falando sobre as 2 forças, sobre o amor e sobre o ódio. Eu vou ler um trechinho para vocês, mas vocês vão ter que fazer a leitura dessa página inteira em casa. Empédocles dizia que havia uma força de atração, uma união entre as 4 raízes, e ele chamava essa união de amor. E uma força de repulsão, um distanciamento, na qual ele chamava de ódio ou discórdia. Assim, o amor reunia ou concretava os 4 elementos, e o ódio separava ou dispersava esses elementos. Então, conforme
esses elementos se atraíam, ele acreditava que estava acontecendo ali uma força que ele poderia chamar de amor. E quando esses elementos se repeliam, se afastavam, se distanciavam, tinha menos atração entre eles, estava acontecendo uma força ali do ódio, de distanciamento, de discórdia entre os elementos. Então, além disso, a relação de força de atração e de repulsão explicava como, a partir de uma unidade, surgiu o universo, as coisas, os seres. Explicava o múltiplo. Então, assim como as coisas se atraíam, se repeliam e podia ter proporções diferentes, tudo foi formado a partir desses 4 elementos e não de uma única coisa. Esses 4 elementos formam uma unidade, né? Formam uma única coisa na qual originou todas as outras coisas. Então, é importante pensar aqui e refletir e deixar muito claro para vocês que dentro do pensamento do Empédocles existe essa relação de amor, de ódio, que faz com que as coisas se unam ou se afastem, e tudo é composto por 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Todas as coisas no universo têm esses 4 elementos e são compostos por diferentes quantidades. Então, um cachorro tem uma maior quantidade desses elementos, por exemplo, água, do que uma pedra. Uma pedra teria, por exemplo, uma maior quantidade de terra. E assim, todas as outras coisas no universo teriam proporções diferentes, quantidades diferentes desses elementos, mas todos teriam esses elementos como um fundamento, como algo que deu origem, tá bom? Na próxima aula que eu vou gravar para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre os outros filósofos pluralistas, e aí a gente combina de fazer uma aula online depois dessa próxima videoaula, para a gente tirar dúvidas. Então, vá anotando as dúvidas que vocês têm, o que vocês entenderam, o que não entenderam. Como atividade desta aula de hoje, vocês têm que fazer a leitura das páginas do livro que eu vou deixar lá anotado no Google Class e também deixar lá na atividade para saber se vocês estão acompanhando essa videoaula, que vocês façam um relato, escrevam um trechinho aí para mim de como vocês entenderam aí o poema lá na página 52, tá bom? Tudo é feito de muitos. Então é isso. Beijo para vocês e até a próxima aula.